Certo, vamos iniciar então a nossa aula de hoje sobre simbologia da magia. Hoje queria já alertar desde o começo que vai ser uma aulinha um pouco mais curta mesmo, né? Seguindo o padrão de sexta-feira aí para dar um descanso a mais para vocês, eu deixei as aulas mais curtas e justamente as mais simples também, né? Falando a respeito da simbologia. Se quiser abrir o áudio ou mandar por escrito qualquer coisa, sinta-se à vontade. Então vamos estar iniciando aqui. Tá conseguindo ver a tela? Eu vou abrir só um segundo. Pronto, tela aberta, tá dando pra ver? Perfeito. Então, hoje a gente vai estar dando uma continuidade, né, da última aula. A última aula a gente falou sobre a simbologia da magia, mais especificamente quanto ao pentagrama, né? E a gente falou lá toda aquela ideia do pentagrama, a diferença que ele tem com o pentágono. Então, ou seja, a gente teve essa aulinha pautada dentro de um único símbolo, porque ele é um símbolozinho assim um pouquinho mais complexo de começo, ou seja, é importante a gente trabalhar ele já desde o começo, entender como que ele funciona, porque é algo mais padrão que ao longo do meio, né, da bruxaria ali, da situação, dos eventos, dos estudos, você vai se deparar bastante. Então achei legal estar iniciando a primeira aula com pentagrama. A aula já está disponível também no YouTube para quem não viu. Mas hoje a gente vai dar continuidade, né? E acredito que na primeira aula pelo menos o suficiente sobre a simbologia foi passado. Então hoje a gente vai estar falando sobre outras simbologias, né? Mas ainda simbologias desenhadas, né? Então esse era o primeiro paradigma que eu queria tirar muito da cabeça de vocês lá no começo, né? Que eu falei bastante disso na primeira aula sobre simbologia. Que o símbolo ele pode ser qualquer coisa, né? Não necessariamente um desenho. E mais pra frente vocês vão ver até num estágio mais avançado aí as simbologias de projeção, né? Que a gente projeta uma simbologia até onde não existe. E para isso as aulas vão estar passando de pouquinho em pouquinho a metodologia, né? Para qual ocorre isso. Então hoje eu ainda mantive a mesma partezinha do slide anterior ali, né? Então eu deixei escrito a mesma coisa. Só para estar dando uma orientação aqui no primeiro slide, que é o que? Símbolos mágicos são formas de facilitar a evocação de uma determinada energia ou palavra de força, podendo este mesmo símbolo variar a sua forma e significado. Ou seja, a mesma coisa padrão que eu falei na última aula. Até aqui nenhuma surpresa. Mas hoje eu gostaria de estar fazendo até uma pergunta mais particular aqui. Você conhece algum desses símbolos aqui? Certo, vou considerar que é a ideia mais popular, né, da simbologia. E aqui a gente vai ter um conjunto de simbologias, né, a qual é muito comum a gente ver no nosso dia a dia, principalmente quem pesquisa ou mexe com algum tipo de bruxaria, né. Então hoje a gente vai estar falando sobre todas elas, né. No seu caso, você conhece apenas o Yin Yang, Johnny? Perfeito. Vou estar explicando aí as outras também. Mas você vai ver que quanto mais você vai se aprofundando dentro do meio, né? Dentro da magia, você vai ver bastante esses símbolos também. Eles já não são tão famosos, né? Quanto o próprio pentagrama. Mas alguns ali vai estar aparecendo bastante. Você inclusive comentou aqui sobre a cruz invertida, também já ter visto, né? Provavelmente deve ter visto em algum filme de terror ou algo do tipo, né? A gente vai falar sobre a cruz invertida também, lá pro finalzinho, né? Mas vamos seguir na ordem então, né?
De modo popular, a maior parte das pessoas já viu o símbolo, mas a maior parte também não entende a fundo exatamente o que significa. Ou passou de vista. A galera já que mexe com bruxaria é meio que padrão que sabe. Praticamente todo mundo que já está introduzido no meio já tem uma noção de como funcionam esses símbolos. Talvez com exceção de um ou dois que estejam aqui. Mas eu achei que é legal separar esse conjunto para a gente estar falando sobre a aula de hoje. Então hoje a nossa aula ela vai ser bem curtinha mesmo, mas a gente vai estar explicando aqui com detalhe. Qualquer dúvida pode estar perguntando. Se a nossa aula ir até às 19 não tem problema também. Então, vamos que vamos. E claro, né? Vou estar explicando aqui detalhadamente. Se deixar alguma coisa de fora, alguma coisa passar, pode estar perguntando também pela descrição do vídeo lá no YouTube, que eu também respondo sem problema nenhum. Mas acredito que aqui a gente vai passar uma introdução completa, pelo menos do básico daquilo. E alguns símbolos especificamente a gente não vai perder a visão deles aqui nessa aula, né? Outros já sim, outros a gente vai parar de falar a respeito e tudo mais. Só que vai ter alguns que a gente vai levar um pouquinho mais pra frente, né? Que a gente vai falar em outras aulas e vai estar desenvolvendo novamente sobre esse símbolo. Então primeiro, né, antes de tudo que eu gostaria de estar falando aqui, vamos trocar o slide aqui, né, pra cá. Que a gente vai estar chamando isso aqui de triplo círculo, né? Daí a gente vai ter o nome de Triskel e Triskler também, né? Então a gente vai estar tendo essa variável aí, né, no meio. E essa variável aí do meio, dessa simbologia, que a gente vai estar falando primeiro de tudo, né? Ela vai ter um significado bem parecido, né? Então, ou seja, acredita-se que o povo celta enxerga essa simbologia como um objeto sagrado de cura, né? E por isso apenas os druidas, naquela época, lembra lá em História da Magia, os druidas? Então a galera acreditava naquela época que apenas os druidas podiam carregá-los de forma sagrada, né? Mas de modo geral é uma simbologia muito usada para rituais e é ligada à nossa numerologia 3, ou seja, isso aqui está representando a trindade. Inclusive é possível fazer uma analogia cristã, né? Lembra aquela ideia também de Pai, Filho, Espírito Santo, tudo aquilo que a gente está vendo, aquela venda que a gente está tirando dos olhos dos alunos, né, de que a igreja é tão mágica quanto ela pensa que não é. E a gente fazendo isso, né, olhando dessa forma, a trindade aqui, né, ela vai estar além desse sentido cristão, né, ela vai estar com um sentido muito mágico também, né, ou seja, a gente vai ter vários significados dentro daqui. E aí eu vou estar lendo os slides para estar explicando de forma mais específica, né? E aí aqui eu vou estar falando também da variação, né? Então aqui o primeiro triplo círculo, né? O Triskle ou Triskel, e a variação dele aqui também muito comum é a que a gente chama de triqueta, tá? Então a gente vai estar vendo essa variação dele também. Aqui temos um dos símbolos celtas mais conhecidos, ou seja, quase qualquer um que mexe com druidismo ou algo do tipo já viu isso na vida. Simboliza a trindade em uma interpretação quase que aberta, isto é, pode-se considerar como uma simbologia base para os respectivos elementos mágicos em um ritual, busca do equilíbrio triplo. Ou seja, sempre que um ritual você quiser representar uma trindade, alguma coisa tripla, vamos supor que você está lá no ritual e você vai fazer um ritual para curar a sua família, né? E a sua família está constituída lá da sua filha, da sua mulher e da sua mãe. Esse símbolo para essa ritualística é perfeito, ele está representando a trindade das coisas. E se esse ritual ele tiver um significado mais específico que eu vou falar para frente, pode ser até melhor. Alguns dos significados que a gente já conhece desse triplo círculo é o quê? A ideia de representar ritualisticamente o passado, o presente e o futuro, o céu, o mar e a terra, o corpo, a mente e o nosso espírito, a donzela, a mãe e a anciã, o nascimento, a vida e a morte, em algumas variáveis a vida, a morte e a volta, né, a ascensão e por aí vai. Então a gente vai ter esse significado. Léo, e como vai funcionar, né, a outra parada, né? Porque aqui a gente ainda tem um símbolo que é confundido com ele, né? Que é a triqueta, né? Que é esse de baixo, que é uma variação. Só que assim, mais tarde esse símbolo ele meio que foi de fato adotado pela igreja, né? Então ele está representando a Santíssima Trindade
embora ele tenha um significado derivado, né? Não é exatamente a mesma coisa quando a gente fala da trisqueta da magia, né? Porque ele representa as forças da natureza e com o passar do tempo ele foi recebendo esses novos significados. O mais importante é que hoje ele é levado em questão os desenhos dos nós. Então imagina que é quase que a mesma coisa. Então a gente vai ter aquela representação da trindade, mas de uma forma onde tem nós que se ligam. Então a gente está falando da relação dessa trindade. Então é uma coisa ligada. Perdão, acho que trocou aqui o slide. Certo, deixa eu voltar. Perfeito. É uma coisa ligada aqui ao laço desse sentido que você está trabalhando no ritual. Então vamos supor, voltando lá novamente a mesma ideia, né? Você está trabalhando, agora não para cura, mas para sua mulher, para sua filha, para sua mãe se dar bem, né? Começarem a ter uma boa relação. Talvez a triqueta seja uma variação mais representativa para esse ritual. Não que o triplo círculo está errado para esse tipo de coisa, mas a triqueta ela recebe essa ideia dos nós, né? Então a gente vai ter essa variação na simbologia, aonde dentro de um ritual pode ser que seja mais eficaz você estar usando a triqueta, dependendo do seu objetivo. Ou seja, a gente pode tirar em base, gente, só que eu falar, quando eu parar de falar um pouquinho, é porque eu tô bebendo água, tá? Aqui a gente vai ter essa variação e a gente pode estar usando ambas, né? Mas quando você usa a triqueta, ela pode estar tendo mais esse significado de laços e etc. Então, você quer um laço entre o seu corpo, a sua mente, o seu espírito. Você quer uma harmonia, né, nessas esferas da sua vida. Você quer fazer um ritual para prosperidade da sua vida, né? Então você quer colocar ali a prosperidade da sua vida amorosa, da sua vida dos estudos e da sua vida esportiva. Aí você está fazendo uma trindade. Daí nessa trindade você pode usar o triplo círculo para essa prosperidade. Mas você não quer só prosperidade, você quer prosperidade e harmonia, que você concilie, que estejam ligadas a uma atividade à outra. Pode ser a triqueta que você use ali para te dar mais força ritualística por causa da projeção de realidade que a gente tem em cima dessa simbologia. Quanto a essa simbologia, a gente tem alguma dúvida ou pode estar passando para a próxima simbologia de hoje? Professor, no caso, Pode falar. Que nem eu já vi bastante o pessoal fazendo uma tatuagem de um símbolo. Por exemplo, a triqueta. A gente traz essa energia pra gente ou Sim. teria que consagrar, digamos, a tatuagem Não. ter algum A significado? simbologia, imagina que a simbologia, ela funciona com uma forma simples na nossa vida, que é através de uma projeção energética. Então vamos supor que eu consigo fazer isso, a gente vai falar realmente na próxima aula, mais específico aí sobre isso, vocês vão gostar bastante. Mas imagina que eu consigo fazer uma pedra ter mais proteção do que um pentagrama, se eu projeto energeticamente aquilo na pedra. Mas aí que tá, o problema é que eu sou uma pessoa fazendo isso com a pedra, entende? Agora imagina que várias pessoas energeticamente já atribuíram energias daquele tipo dentro da simbologia. Então a simbologia ela passa a coexistir com aquele significado. Então imagina que tanta gente já pensou sobre isso, tanta gente já falou sobre isso, tanta gente energeticamente já trabalhou com essa energia dessa parte simbólica, né? Desse simbolismo, dessa forma, que aquilo acaba atribuindo aquela parte energética. Claro que você consagrando o símbolo, você vai ter mais força, né? Principalmente quando se trata de colares, alguma peça, alguma coisa que você está usando para proteção principalmente. Aí vai ter muito mais força. Só que o símbolo por si só ele já vai trazer um pouco dessa energia, inclusive na forma de tatuagem. Entendi. Entendeu? A tatuagem a gente trabalha de uma forma que a gente gosta de colocar como se fosse um arquétipo, né? É isso. Então a tatuagem ela te passa essa mensagem, ela te passa esse valor. Então o que você perguntou quanto a tatuagem, eu diria isso assim, mais ou menos, entendeu? Não dá pra falar que você com aquela tatuagem vai
trazer uma grande energia, porque às vezes você olha, para você não tem significado nenhum, é um símbolo bonito. Mas se pra você sabe o significado da coisa, você tem uma noção, quando você bate o olho te lembra algo, sei lá, mesmo que você não acredite, mas que aquilo te traga algo, sabe? Tipo, você bate o olho naquilo, você lembra lá do seu passado, presente e futuro, sabendo que esse é o significado. Aquilo tá trazendo uma energia de harmonia, né? No caso, se for a tequeta, né? E uma energia talvez de prosperidade, de cura, dentro do triplo círculo, né? Que é mais famoso ainda do que a triqueta. Entendeu? Uhum. Aqui tem alguma dúvida? Pode passar o Não, slide? não, pode passar. Então vamos para o próximo símbolo aqui. Talvez esse seja um dos símbolos mais fáceis da lista, né? Vamos estar falando agora do Yin Yang, né? A ideia do símbolo aí vai surgir com força, né? Então é lá no Oriente, né? Aí eu vou estar explicando aqui. Então, primeiro lendo o slide, o símbolo mais conhecido dessa lista é o Yin Yang, né? Seria provavelmente o que todo mundo mais ia conhecer mesmo, ou popularmente conhecido por símbolo do equilíbrio. Mas, diferente da trindade, este não é um equilíbrio visto na numerologia do ser humano, e sim um equilíbrio de forças energéticas, né? A quais passaram a existir no princípio da criação. Alguns definem de bem ou mal, outros de forças densas e forças leves, né? Mas aqui a ideia do Yin Yang ela vai estar surgindo com muita força lá no Oriente, e esse símbolo é a representação inicial dessas energias essenciais, né, da criação. Tudo mostrando que no princípio existia uma única força energética, né, que ela era uma energia tão caótica, essa força, que para vivenciar a experiência do nosso viver, por assim dizer, ela teve que se dividir em outras forças, a qual foram se fragmentando em várias partes até chegar no nosso ser, né, o ser humano. E que faz aquela coisa, né, dentro da ideia mais oriental, que é uma grande rede de energia, né. Mas a ideia é de que essa energia ela pode ser chamada na espiritualidade de força, né, a qual ela vai ser uma força negativa ou uma força positiva, né. No cristianismo, a força positiva eles costumam colocar como Deus. Aí tem aquela coisa, aquela ideia de dualidade, né. Para alguns antigos Shaolins eles chamam de fonte. Quando começou essa criação das forças dimensionais se dividindo em parte, né, a gente vai ter a divisão aqui, conforme os slides colocam, né, sendo uma parte mal, uma parte densa, uma parte corrompida, com um pingo de luz. E a outra parte, né, ela tá lá, representação boa, leve, sagrada, com um pingo de trevas, né, como visto no próprio slide ali. E a gente também vai ter a representação do lado Yin, né, que é o primeiro lado ali, como as energias da noite e energias femininas, né, como um princípio do passivo. E o lado Yang representando como energias do dia e masculina, com um princípio ativo. Mas é importante entender que essas forças, elas funcionam e elas podem ser transmutadas em níveis diferentes dentro do universo em uma pessoa, né, visando se tornar algo bom ou algo ruim, né. Então, ou seja, a gente pode trabalhar mais com Yin, mais com Yang, mas quando em equilíbrio, essas forças universais é a forma correta de estar trabalhando com elas, né? E aqui o Yin, como no próprio slide diz, é a força feminina passiva, o Yang é a força masculina e a força ativa. O Yin é ligado ao mal, o Yang é ligado ao bem. O Yin é ligado a uma densidade alta, o Yang é ligado a uma densidade baixa. Aqui é a ligação da força lunar, né? E aqui é da força solar. E das densidades eu coloquei ao contrário, na verdade. O Yin, que é a densidade baixa, dá um rabiscadinho aqui, e aqui é a densidade alta, tá? Então a gente vai estar trazendo essa ideia agora de dualidade, né? Antes a gente trouxe a ideia de trindade, né? Imagina que a gente regrediu. Antes da trindade existe a dualidade, né? Na numerologia ali das forças. E são forças que são opostas, mas que aprendem uma com a outra e se complementam de certa forma, né? Aqui a gente tem alguma dúvida? O Vinícius disse que tinha que sair por causa de uma viagem, mas que vai acompanhar pelo YouTube. Não, tá tudo certo então. Johnny, não está tudo certo. Perfeito, então, gente, vamos pro próximo aqui, próximo símbolo. Agora, esse símbolo aqui, ele é um pouquinho mais complexo.
Aqui a gente vai estar falando da árvore da vida, né? A árvore da vida, ela já vai ter uma certa complexidade, né? Por estar representando mais de uma coisa aí, e claro, né? Um símbolo de um cunho sagrado imenso, né? Então é um símbolo que sempre que a gente vai trabalhar com ele, o respeito vem sempre em primeiro lugar. E aqui temos um símbolo muito bonito também, né? Que quando ligado a um bruxo, ele ajuda o bruxo na sua jornada, representando a sua evolução de modo geral. Ainda é detentora do significado de imortalidade, pois é a representação sagrada da vida, né? A árvore. E a árvore da vida, ela é vista em muitas mitologias. Aqui a gente vai ter muitas mitologias. Inclusive a árvore da vida, ela é colocada no meio do jardim do Éden, a qual detinha, né, o fruto proibido, mostrando a verdade sobre o bem e o mal. E assim expandindo a consciência, né, de Adão e Eva. Eu chutaria que o fruto proibido é a ayahuasca. Brincadeira à parte. Mas a árvore da vida, ela também vai aparecer lá na mitologia nórdica, não só na ideia cristã. Que é a árvore, né, vai percorrer, né, como árvore dos mundos, né? E ela vai estar ligada ali no centro do universo. Ela serve para equilibrar os 9 mundos presentes na mitologia nórdica. E a ideia intermediária dela, a gente vai voltar só lá no nível médio mesmo, como está escrito aqui, né? Então só lá pro meio do curso, que é a versão dessa árvore na vida pela Cabala, né? E como eu deixei escrito aqui no próprio slide, né, a árvore da vida é um símbolo complexo que será abordado em nível intermediário novamente. Mas como base, uma árvore significa o princípio da vida. É o princípio do nascer de um novo fruto, de um novo ser. Já a árvore da vida é principalmente ligada a uma questão sagrada da nossa evolução e representa o nosso florescer espiritual. Então, ou seja, ela funciona como um símbolo de energias guias para o avanço da sua espiritualidade e estudos de modo geral. É um símbolo muito bom para você trabalhar a sua espiritualidade, que nem uma pedra ônix. Já viram uma ônix? A ônix, ela ajuda muito a gente a expandir a nossa visão espiritual. Então, a árvore da vida, ela vai ter mais ou menos um significado parecido, mas a árvore da vida, ela pode ser usada de forma ritualística. Então, você pode pegar a árvore da vida e usar ela como um símbolo ritualístico durante o ritual, para abençoar um novo ser, uma nova coisa. Poxa, às vezes a sua esposa está grávida, uma amiga sua está grávida, você sabe que essa criança aí vai ser bem desejada, todo mundo está se preparando. Às vezes você quer fazer uma ritualística, trazer um sentido sagrado, quer trazer prosperidade. Às vezes pode ser que usar essa simbologia durante o ritual seja algo muito legal. Você abençoa o florescer daquele novo ser, né? Você abençoa uma nova passagem da vida e você também abençoa a espiritualidade daquela criança, né? E isso serve até para combater outras magias, né? Então vamos supor que é uma simbologia tão forte, claro que sozinha ela não vai ter todo esse poder, mas dentro de um ritual é uma simbologia tão forte que às vezes quando alguém traga ou amaldiçoa o nascimento dessa criança ou a espiritualidade dela, tem pessoas que nascem com os olhos vendados, porque as pessoas tragam também, né? Então, ou seja, tem pessoas que as pessoas desejam que nem sequer esteja ali, né? Que não haja esse nascimento. E às vezes, por causa dessas pragas, você sabendo dessa situação como um combatente espiritual, usar desse símbolo dentro de um ritual pode ser muito bom para quebrar isso. Então, é um símbolo muito sagrado, muito respeitado dentro da ideia geral. A gente vai falar sobre a ideia dela, né, na mitologia nórdica, nas aulas de mitologia bem lá pra frente. Mas o intermediário que vai dar uma pegada mesmo, que a gente vai falar de um jeito bem complexo, é quanto ao assunto dessa árvore da vida na versão da Cabala mesmo. Então a gente vai falar, né, que são algumas representações de algumas ideias aí que a gente vai estar trazendo com calma cada uma. Aqui a gente tem alguma dúvida? Perfeito, então vou estar passando para o próximo símbolo. Aqui a gente tem uma ideia também muito legal, só antes de estar falando, que para o próximo símbolo, né, que a gente pode estar usando não só como um colar ou algo do tipo, mas eu já vi muita gente usando em pulseira, já vi esse símbolo tatuado também, é muito legal, é uma simbologia legal para trabalhar com a energia dele. Agora vamos
para um símbolozinho que vai ser um pouquinho mais complexo aqui, né? Então vamos falar aqui de Cruz de Flamel, né? Que é um símbolo presente dentro da alquimia, a chamada Cruz de Flamel. Ela foi criada por Nicolas Flamel, e segundo Nicolas, ele foi o alquimista que realmente chegou ao resultado da Pedra Filosofal, né? E para entender o símbolo, devemos separar cada imagenzinha do símbolo. Ou seja, são 4 imagens que está presente ali no símbolo, e essas 4 imagens têm significados separados, mas que vão estar se constituindo em uma coisa só. Certo? Então, quando a gente trabalha sobre essa energia e fala dessa energia, a gente vai envolver essa ideia de alquimia. Para falar de alquimia, é legal que a gente comece do básico, né? A alquimia, ela vai constituir, o básico do básico, 3 princípios, né? Que são a busca de todos os alquimistas ao longo da sua vida e a sua experiência mágica e espiritual, né? E tem ideia de que a alquimia, resumidamente, seria a unificação dos princípios químicos, físicos, biológicos, matemáticos com os planos mágicos, espirituais e metafóricos. Os princípios são o que, né? Esses 3 princípios aí. Transmutar metais comuns em metais preciosos, conseguir criar vidas artificiais e encontrar o elixir da vida, que seria a pedra filosofal, né? Então a gente vai ter esses 3 significados dos princípios da alquimia. E dentro dela existe esse símbolo, né? Dentro da alquimia, que foi criado por Nicolas, né? Embora essa ideia seja mais resumida, tudo que eu falei, o símbolo ele traz a ideia de que a cruz é um ciclo de energia elemental, né? A serpente é a passagem desses elementos, né? Que nos leva às asas, significando liberdade alquímica, né? Para constituir essa passagem elemental. Assim como a coroa acima do símbolo representando uma conclusão perfeita, né? Então aqui a gente vai ter uma separação um pouquinho melhor, né? Sendo a cruz, cada ponta da cruz um elemento, né? A serpente sobre ela, né? Então a gente vai ter lá a questão energética, né? Sobre esses elementos e várias outras ideias ali da conclusão perfeita com isso, né? Em conjunção com esses elementos, a gente faz o caminho contrário, a gente vai estar trazendo um outro significado para a cruz, que foi o que eu deixei aqui embaixo pra gente, que é a morte. Então a gente vai ter essa variação aqui de significado. Por isso que a gente vai voltar a estudar ela no nível intermediário, porque ela é um símbolo intermediário, né? Então, aqui a gente também tem a cruz significando a morte, a gente tem a serpente significando os metais frios, né? As asas significando liberdade, a coroa significando poder. Mas o que importa de fato é que por mais que a gente tenha várias ideias, várias conotações, né, por símbolos separados e por várias razões que a gente vai estar abordando mais pra frente, de forma junta, né, esse símbolo todo, ele significa que com a liberdade de usar o nosso poder de transmutação alquímico, isso nos leva à nossa perfeição, né? Então é isso que significa o símbolo dentro da alquimia. Que se a gente ter a liberdade de usar todo o nosso poder de transmutação dentro da alquimia, a gente vai chegar no princípio da perfeição, né? Ou seja, o que seria usar dessa energia, dessa passagem energética que seria a cruz, né? Seria usar do ar, que é a nossa mente, usar do fogo, que é a nossa energia astral, usar da água, que é a nossa vitalidade, e usar da terra, que é a nossa matéria. Lembra que eu falei do X na outra aula, onde eu citei esse tipo de situação? E daí é esse o significado que vai estar trazendo isso, né? Esse símbolo dentro da alquimia, que segundo Nicolas Flamel, né, vai estar trazendo essa ideia, né? Mas Nicolas, ele foi um alquimista muito famoso, né? E ali, como eu deixei no slide, ele foi conhecido por ter sido quem chegou no resultado da Pedra Filosofal. Mas ao certo ninguém sabe, né? Porque quando a gente traz a ideia de vida eterna, isso vai até além da vida carnal, talvez, né? Então a gente não sabe ao certo até que ponto Nicolas Flamel chegou realmente nesse tipo de resultado, mas ele foi um grande estudioso da alquimia e é um dos nomes mais conhecidos. Inclusive muita gente faz com o nome dele várias coisas. A gente tem Nicolau Flamel, que variaram o nome, né? O nome original é Nicolas Flamel, mas a gente tem Harry Potter, Nicolau Flamel, que foi quem criou a Pedra Filosofal em Harry Potter. A gente tem esse símbolo da Cruz de Flamel dentro de animes, como por exemplo Fullmetal Alchemist, que fala sobre alquimia. Então a gente vai ter essa ideia alquímica muito presente na nossa cultura pop também,
e cada um com a sua variação. E a pedra filosofal não precisa nem falar muito, a gente tem isso em várias outras ideias, várias outras culturas, vários outros lugares, né? Aqui a gente tem alguma dúvida ou pode passar para o próximo símbolo? Pode passar? Perfeito, gente. Vamos lá. Aqui então vamos falar sobre o próximo símbolo. Que a gente vai estar falando aqui sobre a Estrela do Caos. É outro símbolo que eu quero falar lá pra frente de novo. Um símbolo de representação caoísta, ou seja, chamada de Chaos Magic. Alguém sabe o que é Chaos Magic? Tem ideia? Seria a magia do caos, professor? Exatamente, magia do caos. A magia do caos, ela é uma vertente mágica a qual a gente vai abordar no intermediário de novo e vai cair esse símbolo quando a gente estiver abordando sobre isso, né? Então vai cair junto com esse símbolo outra vez, porque é um assunto complexo e é ligado a outra matéria mesmo, né? Mas explicando de forma breve, esse símbolo também é comum no meio mágico e é chamada de Estrela do Caos, né? Que é a caosfera. Só que ela é um símbolo que ela foi apropriada por essa magia, né? Por essa vertente mágica, que é a magia do caos que você falou, exatamente. Então, quando a gente fala de caoísmo, a gente está trazendo inúmeros princípios, inúmeras ideias, uma vertente específica que interpreta a magia de uma forma específica, que a gente vai estar separando quando a gente falar lá das aulas específicas, né? Lembra que eu falei que a gente vai ter aulas, por exemplo, como draconianas? Então a gente vai ter uma aula só sobre magia draconiana, a gente vai ter uma aula só sobre magia do caos, quando a gente chegar lá no avançado, principalmente, a gente vai abordar isso tudo de novo, e esse símbolo vai voltar, né? E aqui, segundo o slide, vamos ler, né, um pouquinho o slide para saber como surgiu, né? A Estrela do Caos, ele é um símbolo presente no caoísmo. Bom, até aqui não tem nenhuma dúvida. Ele é um símbolo criado em quadrinhos por Michael Murdock em uma HQ chamada Elric Menubone, né? Eu, cara, nunca vi a HQ na minha vida. Isso aí foi fruto de muitas pesquisas. Mas quando eu era mais novo que eu pesquisei esse símbolo pela primeira vez, nesse ponto eu acho que é interessante falar que eu joguei de lado o símbolo. Falei assim, putz, mano, esse símbolo não tem um significado mágico, não tem nada a ver com isso, porque foi criado para uma HQ, né? E não tem sentido, nunca nem vi essa HQ e tudo mais. Só que, cara, quando eu aprendi sobre projeção de realidade dentro da simbologia e aprendi que o caoísmo, além de trabalhar muito com essa projeção, eles abordaram esse símbolo com outro significado, aí eu entendi que todo símbolo tem que nascer de algum lugar, né? E, bom, se esse nasceu de uma HQ, por mais que não tenha um passado tão místico assim como a gente espera, ainda assim é um símbolo que a gente respeita e que tem um significado mágico, que traz uma energia mágica por causa dessa projeção de realidade que foi infundida por muitos caoístas dentro do símbolo, né? Então eu só acho legal estar colocando esse adendo por causa da minha visão mais preconceituosa da época quanto à simbologia, mas é legal que a gente não trabalhe com essa visão. E que a gente entenda que da onde o símbolo deu origem não importa muito, desde que a energia projetada mental em cima daquele símbolo seja alta. Então, muitos caoístas, muitas pessoas que mexem com esse símbolo, e claro, tem versões de que a HQ se baseiam em outras coisas, né? Então a gente não sabe até que ponto a gente tem uma variação aí nesse símbolo falando sobre isso, né? E esse personagem, né, da HQ, ele tinha uma espada chamada Stormbrage, né, que era devoradora de almas. E após alguns anos, esse símbolo ele foi apropriado por jogadores de RPG, né, de mesa, no caso, e logo foi visto com caoístas em rituais. Daí foi quando ele surgiu, de fato, com os caoístas, né. O símbolo ele existe com muitos derivados de significados, né, mas o seu significado principal ele é ligado às 8 direções representando o caos e os cosmos, né. Então, ou seja, o símbolo ele vai estar trazendo na numerologia significado do vazio caótico, que ao mesmo tempo é tudo. Tudo aquilo que é o nada é tudo. Então lembra a ideia do Yin Yang? Existia uma força caótica que se dividiu em duas. Imagina que essa é a ideia da força caótica. Não é um caos de maldade, de ruindade, de algo do tipo, entendeu? Então logo a gente pode trazer a ideia de que esse símbolo é ligado àquela primeira força, né, a tal fonte de energia, a qual se divide em bem e mal, que seria o Yin e Yang,
derivando assim em outras forças que constituem o universo. Esse símbolo ele pode ser visto como Deus ou até mesmo a sua energia, né? A energia de Deus, fonte principal. E usar da caosfera em rituais pode derivadamente representar que você usa de energias da fonte a qual habita em você. E essa mesma energia é uma força caótica, descontrolada, a qual não podia experienciar o prazer da vida. Então ela se ordena em forças de bem e mal e depois vai se tornando seres cósmicos extraplanares, seres humanos, dimensões, planetas, leis físicas, números, regras, palavras, estudos, e por aí vai, né? Então, ou seja, dali foi a origem de tudo. E o caoísmo ele é muito abrangente, por isso que no intermediário a gente vai abordar de novo, né? Mas a gente vai ter aqui uma variação desse símbolo também, que é uma variação dentro do luciferianismo, que ele vai estar aparecendo aqui, né? Ele aqui, ó, não vai ter muito segredo, né? Dentro do luciferianismo a gente vai ter a ideia que a estrela do caos é um símbolo presente ali, né? Por um outro nome, né? Que é a estrela de Algol, que está escrito ali, né? E ela é derivada, né, com um pentagrama no polo invertido dentro dela, né? A qual, chamada de estrela de Algol, né? Representa a constelação de Perseu, né? E por essa razão recebe o nome Algol, que vindo do grego vai significar cabeça do demônio, no caso a cabeça da Medusa, né? Aquela história clássica, né? Mitológica, todo mundo conhece. Esse símbolo, dentro do luciferianismo, ele serve para evocações de entidade próximas da força caótica, independente do valor moral dessa entidade. Mas segundo algumas culturas hebraicas, são entidades que se nomeiam como adversários. Para quem não sabe, a tradução bíblica de adversários é Satanás, tá? Satanás não é demônio não, gente. Qualquer um é Satanás. Se você é meu adversário, você é Satanás, tá? Isso é tradução. Então é legal a gente deixar isso explícito, porque quando eles colocam dentro da ideia hebraica que é adversário, ele não especifica exatamente que é demônio ou algo do tipo. Só fala que são forças adversárias da nossa. Mas isso é um conceito hebraico. Dentro do luciferianismo a gente vai ter um outro conceito, uma outra ideia. A gente também um dia vai estudar sobre o luciferianismo para estar falando mais abrangente. Embora eu não seja tão familiarizado com a ideia, eu sei um pouco aí que eu posso estar passando adiante como um legado para vocês. E assim seja, né? Espero que seja para somar. Mas é legal que a gente não tenha essa ideia preconceituosa também de coisas do demônio e tudo mais, porque a gente vai tá vendo até que ponto uma energia densa tem um significado ou não, né? Mas a gente vai estar tendo essa estrela tanto aqui na versão original, né, mais usada dela, que é a que eu gosto de trabalhar magicamente, e essa aqui que vai ser ela com um pentagrama no meio representando isso tudo. Mas daí aqui ela já serve para evocação de entidades mesmo. Aqui lembra bastante a ideia da Goetia também, né? Que é uma outra variação aí da magia, né? Não é luciferianismo, mas a gente tem a Goetia luciferiana também. E são variações aí que eu vou estar falando uma por uma para vocês. Aqui a gente tem alguma dúvida? Perfeito, então. Vamos passar pro próximo símbolo. Estamos chegando no finzinho da aula já, viu? Disse que estava sendo rápido hoje. Sexta-feira é bem mais tranquilo, né? Mas vamos lá. Próximo símbolo, que é o último já, na verdade. Então chegamos ao fim. Último símbolo, vamos lá. Primeiro eu vou ler aqui o slide e depois eu vou comentar sobre, porque ele é um pouco complicado quando a gente fala dele. A famosa cruz satânica tem um significado bem diferente do esperado pela maior parte das pessoas. Para isso, primeiro temos que entender o significado da cruz, né? O que é a cruz por si só, né? A mesma cruz que dentro da alquimia, lembra? Mostra as passagens de elementos e tudo aquilo que eu já falei na cruz de Flamel, nas aulas de simbologia passada, nas aulas de elemento. Não muda com o seu polo inverso. Ou seja, diferente do pentagrama, quando você inverte o polo da cruz, ele não muda o seu significado de espírito. Se você está trabalhando com uma energia densa ou com uma energia leve. Mas para entendermos, devemos adotar o seu significado colocado pelos rituais da igreja. Então agora a gente vai falar de igreja, não de alquimia. Pois é aqui que a proposta da cruz ao contrário se encontra. Então é dentro da ideia da igreja que a cruz ao contrário vai ter um significado diferente. A cruz representa, aqui diferente do que pensam,
ela representa o respeito pela morte de Cristo, lembrando o cristão que Jesus morreu para salvar a humanidade de seus pecados contra Deus, mostrando que daquela força também existia misericórdia e perdão através do amor. Então essa cruz, ela é chamada de Cruz de São Bento, e ela é uma das cruzes, né, que traz um significado extremamente respeitoso a Deus, dentro da mitologia cristã, dentro da ideia cristã, né, dentro da religião. E agora vamos, né, falar um pouco do porquê, né? Logo temos aqui a cruz de São Pedro, né, que segundo a igreja foi a forma que Pedro foi crucificado quando morreu. Então, segundo a ideia católica, o próprio apóstolo fundador da igreja, Pedro foi quem fundou a igreja aí, né? Pediu para ser crucificado assim, porque não era digno de morrer que nem Cristo. E por causa disso, assim fizeram, causando muito mais dor, né? Mas por causa disso, dele ser crucificado de cabeça para baixo, ele traz o significado de respeito a Cristo, porque ele acreditava que ele não era como Cristo, ele não era como Jesus, então ele não tinha nem sequer o direito de ser crucificado igual, morrer igual. Ele tinha que ser crucificado de cabeça para baixo. Então, o seu significado da cruz, ao contrário, vai trazer a ideia de respeito e obediência a Deus, mostrando sua humildade, o seu amor a Deus. Claro que hoje a gente vai ver por outros motivos, por causa do quê? Exatamente as aulas que eu vou estar falando sobre filosofia, a cultura pop, através de filmes de terror e jogos. Ou seja, a gente tem dentro da cultura pop uma outra imagem, colocou a imagem com um sentido anticristão. O que vale ressaltar que em um ritual ele pode ser usado das duas formas, tanto de uma forma positiva quanto negativa. E por quê? Porque existe uma projeção energética da humanidade em cima do símbolo, achando que é um significado satânico. Então, consequentemente, pode até mesmo uma entidade de más energias mostrar esse símbolo para você, para que você já associe ela com uma entidade de má energia. Mas isso não porque o símbolo é ruim, mas porque é o senso popular, e os outros planos enxergam isso de forma inteligente e também se adapta. Então, uma entidade ela pode virar uma cruz para falar que ela não é uma entidade boa, mas não necessariamente que a cruz virada é um símbolo satânico e tudo mais, muito pelo contrário, você pode usar a cruz virada como maior representação de obediência a Deus. Só que lembra a ideia da projeção energética? Hoje a gente não vai ter só o significado de obediência, de humildade, de quem é como Deus. Então, quando você usa esse símbolo de cabeça para baixo num ritual, você pode tanto usar ele para falar assim: eu estou abaixo da fonte, eu entendo os princípios da fonte, e como a fonte, eu trago a minha alma em estado de humildade. E quando você traz esse estado de humildade, você está fazendo essa representação no ritual. Você está trazendo essa ideia dentro do ritual. E a igreja sabe disso. Mas me fala, se a igreja sabe disso, por que a igreja não usa mais? Por causa da cultura pop, porque a cultura pop demonizou sozinho a ideia da cruz ao contrário. Alguém virou lá e falou: nossa, era um demônio porque é ao contrário, porque se pra cima é Deus, entendeu? A pessoa, por causa de uma ideia ignorante, popularizou uma ideia que ela foi se fragmentando tanto ao ponto de a humanidade ver dessa forma. E quando uma humanidade inteira, muita gente, vê aquela coisa daquela forma, energeticamente aquilo atribui essa energia para aquilo. Então você também no ritual pode usar para chamar forças densas, forças ruins. Por quê? Porque também tem essa energia atribuída. Ou seja, a gente vai ter uma dualidade de dois significados totalmente opostos. Mas por causa do significado que abrangeu na cultura pop. Lembra a ideia de eu posso fazer uma pedra ser tão forte quanto um pentagrama? Se eu tiver poder de projeção para isso? Eu posso não ter o poder de projeção para isso, mas a partir do momento que a gente trata da ideia de humanidade, ou seja, muitas pessoas, a gente tem um acúmulo energético ali. E por isso essa cruz acaba recebendo esse significado. E uma entidade ruim pode acabar se apresentando dessa forma também só para falar: olha, eu sou isso. Porque a entidade ela não sabe que você, na sua cabeça de magista, às vezes, sabe o que significa isso. A entidade acha que você acha que significa aquilo e, pô, é isso, entendeu? Então, uma entidade pode te apresentar dessa forma, a cruz, mas não necessariamente significa que essa entidade também é ruim. Pode ser uma entidade neutra, pode ser uma entidade apenas brincalhona, e por aí vai, né? Então, a gente vai ter uma ideia aqui quanto ao exorcismo também, que é o quê? Quando a gente fala de exorcismo, é uma ideia muito abrangente. Por quê? Porque o exorcismo,
eles são feitas em várias etapas. Dentro dessas várias etapas, o padre ele tem que fazer uma série de pesquisas e de estudos para descobrir também se de fato aquela pessoa não está tendo uma histeria. Então, às vezes a pessoa ela está tendo algum problema que é a energia dela mesmo, que é a mente dela mesmo fazendo ela fazer aquilo. E às vezes a mente dela pode até transcender a níveis exóticos, né? Fazer ela realmente falar outras línguas e por aí vai. Então o padre ele tem que avaliar tudo isso. Só que, claro, né, como uma pessoa tem que ter uma densidade energética muito alta e ter um conhecimento dentro da magia para fazer isso e realmente tá passando por um surto histérico também, são eventos que para casar é um pouco difícil. Então, claro que se uma pessoa estiver falando outra língua, o padre no mínimo desconfia. O padre ele faz gravações, há vestígios de duas vozes falando quando existe uma possessão. A pessoa fala línguas que ela nunca viu na vida. Então, por exemplo, a pessoa está lá falando em grego, mas ela nunca abriu um livro grego. Agora, se ela abrir um livro grego na vida, estudou um pouquinho, já é diferente, tá? Ele já trabalha de outra forma. A pessoa está realmente com força descomunal. Depois que o padre faz toda essa avaliação, aí a gente vai ter que fazer o que? A divisão energética. Por que a divisão energética? Será que é um demônio mesmo que está dentro dela? Será que não é ela mesmo que está no placebo energético dela, uma densidade alta fazendo isso? Será que é uma entidade, mas não é um demônio, pode ser outra coisa, uma espécie de espírito menor? Só que esses espíritos menores é mais difícil entrar nesse estágio de possessão, tá? Possessão normalmente é quase sempre demoníaca, mas não é regra, existem outros tipos de possessão também. E claro, a possessão é um dos estágios. A gente tem uma coisa dentro da igreja que a gente chama também de distúrbios extraordinários demoníacos, que daí sim são as fases do demônio, ou a forma que ele age. Ou seja, às vezes o demônio não está dentro da coisa. Por exemplo, vamos falar de Annabelle? É uma coisa da cultura pop, muito doida, assim, engraçado. A Annabelle, ela tem um demônio dentro dela, segundo a sua opinião? Pode colocar no comentário aí. Aparentemente não. Parece que ele age através da boneca, né? Exatamente. Isso por quê? Porque não tem como ele possuir uma boneca. Só que ele pode fazer isso não com uma boneca, mas com uma pessoa. Esse tipo de entidade. Ele pode tocar nessa pessoa e fazer dessa pessoa várias outras coisas. Mas o que acontece lá com a boneca, sabe o que é que a gente chama? Não. De infestação demoníaca. É quando essas entidades de cunhos, né, que... Bom, pela igreja, a igreja chama de demônio, mas vamos falar no termo deles, já que a gente está trazendo essa ideia através da cruz. Essa infestação demoníaca, ela está lá ocorrendo por causa dessas energias em cima daquilo, infestando, né, e agindo na realidade. Mas a gente tem distúrbios extraordinários ali, por exemplo, ligados à opressão demoníaca, que é a pessoa ela alucinar com algumas coisas que ela não deveria alucinar. Mas nada disso exatamente é possessão. Então, ou seja, a possessão ela é o último estágio, é o último grau que o padre avalia depois de muita sofrência ali, depois de entender muito bem para poder trabalhar com isso. E muitas vezes de 10 exorcismos, pelo menos um dá certo. Os outros 9 dá tudo errado. Isso quando não morre padre, isso quando não dá problema mais grave, isso quando não é encobrido pelo Vaticano. E pior do que isso, ideias um pouco mais graves que a gente vai ter, né? Eu já acompanhei, né, esse tipo de coisa. Quando eu estudei demonologia, eu estudei diretamente com o padre. Eu falei isso na primeira aula, não foi segredo para ninguém. Eu acompanhei casos. Só que quando eu acompanhei casos, claro que eu não posso expor o nome do padre, porque pelo Vaticano, de fato, é proibido você ensinar demonologia para outra pessoa. Então o que o padre fez não foi correto. Mas é legal porque eu guardo no coração o estudo e passo adiante o que eu sei. E quando eu tive esse tipo de estudo, eu familiarizei com a minha ideia do ocultismo, com a minha ideia da magia, e entendi melhor. E eu já tinha essa ideia também de que uma coisa não anula a outra. E também coloquei o fator de que nem sempre aquela entidade é um demônio. Então, entendendo tudo isso, eu comecei a entender bastante essa ideia de projeção de realidade dentro de uma coisa em questão dessas coisas serem espertas. Então, muitas vezes, nem sempre é o que é. Então, pra gente finalizar bem essa aula hoje, eu gostaria só de estar dando esse adendo mesmo.
A simbologia ela tem dois significados. Mas não significa que você viu uma cruz ao contrário dentro de um ritual que é necessariamente um demônio. Pode ser outra coisa. Claro que assim, né? Não vou falar para não ficar com medo, não vou falar para não tomar cuidado. Você não sabe o que é que está trabalhando com você. Mas é exatamente por não saber o que está trabalhando com você que nem sempre é o que você pensa que é. Então, para a gente finalizar com ouro, a gente tem que estar desmistificando essa ideia. A cruz, ao contrário, na verdade, ela vai estar significando respeito a Deus. E entidades cultas, sabendo que você também é uma pessoa culta nesse tipo de assunto específico, pode apresentar a simbologia dessa forma, não por mal, mas por respeito a Deus também. E aí, a Entendi. gente tem alguma dúvida, alguma coisinha antes da gente finalizar a aula? Então, no caso, embora tenha um pouco de cultura pop, tem um pouco de verdade também. Acaba que tendo por causa dessa projeção da cultura pop, entende? Entendi. A aula de quinta-feira que vem, de elementos da magia, daí eu vou estar explicando aquela cruz que eu introduzi na última aula, lembra? Que eu ia começar e não falei. Quando a gente falar sobre aquilo, isso aqui vai fazer muito mais sentido. Você vai falar, nossa, então é por isso que a gente tem esse poder de transformar um símbolo em outra coisa, entende? Entendo. Daí naquela aula vai ficar muito mais específico isso. Porque o que acontece? Imagina que a gente projeta, desde lá do nosso plano mental, um significado, e esse significado ele é jogado lá para o nosso plano astral. E esse plano astral retribui energia para aquilo. Entende? Então é uma coisa que é efeitos em cadeia. Sabe aquela coisa da sua vida, às vezes que a gente até brinca, pô, uma coisa deu errado e começa a dar tudo errado? É aquele trabalho de vai e volta energético, sabe? Você está projetando algo e aquela coisa que está caindo em projeção está voltando para você. Você está jogando de volta para o universo e o universo está te rebatendo da mesma energia, porque o universo ele não entende se você quer usar aquela energia ou não. Ele só rebate. Agora, se você não tem proteção para segurar aquilo que está voltando, vai dar esse efeito em cadeia. Nossa. Entendeu? Então a gente pode, digamos assim, dar atribuição a qualquer tipo de símbolo que a gente vê, mesmo que ele seja tipo neutro. Sim. Mais do que isso, não só símbolo, objetos, várias outras coisas. Para isso a gente tem as ideias de consagração e como que funciona cada consagração mesmo. Então a gente vai estar trazendo a ideia da simbologia não como desenhos, mas sim como várias outras coisas. Lembra que eu falei santos? A gente vai ter a vassoura da bruxa, os caldeirões. A gente vai ter várias coisas que são simbologias. E além dessas coisas, a gente também pode transformar outras coisas que não são em simbologias particulares, que são coisas nossas. Inclusive, um dos colares que eu uso é uma pedra laranjinha, que na verdade ela é uma resina, não uma pedra. Mas eu consagrei e consegui projetar uma realidade nela. Então, assim, é um ritual que não é fácil, é um ritual denso. Mas, ou seja, ela hoje é uma pedra de proteção. Mas se eu for falar na verdade, né, o que é? Não é uma pedra, é uma resina. É como se fosse uma pintura em um vidro. Entendeu? Mas hoje ela me representa proteção e eu confio de que isso me traga proteção de fato. Entende? Então, a gente tem esse poder de projetar esse tipo de coisa dentro das coisas. Principalmente em consciência expandida. Quando a nossa consciência expande, a gente consegue fazer isso também de uma forma muito mais fácil. E daí, claro, na aula final, né, que a gente vai estar tendo aí, acho que ou vai ser na terceira mesmo ou na última, mas eu acho que vai ser na última aula de simbologia da magia, eu vou estar passando de forma mais prática como que a gente faz isso. Entendi. E daí, claro, você tem que ter tempo, tem que ter ritual para isso, né? Não é simplesmente só fazer como uma consagração simples, né? Que você pode fazer consagrações cotidianas e até caseiras, que são fáceis. Por exemplo, não é recomendável, mas você pode fazer uma consagração numa água corrente da pia, entendeu? E não é recomendável, seria melhor uma cachoeira, uma catarata, alguma coisinha, sabe? Mas a gente se vira com o que tem, né? Nem todo bruxo tem aquisição para estar indo para um lugar, para outro, né? Então a gente se vira com o que tem aí, no que é possível e consagra as coisas da nossa forma. Mas só é importante entender que um significado
Existem significados particulares, né, que são esses significados que a gente atribui através de uma coisa própria, e significados mais públicos, né, que são coisas da consciência coletiva. Inclusive os arquétipos, eles funcionam por causa disso, por causa da ideia de consciência coletiva. Quando a gente trabalha com arquétipo, a gente está trabalhando com a consciência coletiva. Se eu falo para você hoje um leão, o que você pensa automaticamente? Força, poder, rei da selva. Você tem uma ideia arquetipada daquilo, porque a sua infância inteira, a sua vida inteira, aquilo foi colocado em você e faz parte do conjunto de mente coletiva que a gente tem. É. Então, claro que existem arquétipos mais fortes e menos fortes, né? E não é só usar, você tem que estudar o arquétipo que você está usando, né? Pra ter efeito. Mas a partir do momento que você entende aquela simbologia e soma ao fato alquímico de que já existe uma energia espiritual em cima dele, somado ao seu conhecimento de que ele faz aquilo, aí você vai pra frente com o arquétipo, entendeu? A gente vai falar sobre isso também de forma particular, como que a gente pode usar na prática de fato, porque tem muita gente que usa arquétipo e não dá certo, né? Mas é isso. Quanto a cruz específico, o Yin Yang, a árvore da vida, todos que eu mostrei, tem alguma dúvida, alguma coisa? Não, nenhuma. Alguma outra dúvida à parte que gostaria de estar tirando? Acho que não. Perfeito, então. Então por hoje, 20 minutinhos de antecedência, vamos estar finalizando a aula. Como dito, uma aulazinha mais curta mesmo. Mas acredito que se não ficou dúvida, então eu fiz um bom trabalho hoje. Espero. Uhum. Um abraço então, bom descanso. Abraço para você, bom descanso. Valeu!